Os Estados Unidos podem estar lutando a guerra mais letal e importante de todos os tempos contra a maior ameaça que o nosso planeta já enfrentou. Seria uma prova de que a próxima grande guerra será uma guerra entre mundos? 1941. Pearl Harbor é bombardeada pelo Império Japonês. A maior parte da marinha americana destruída. Pela primeira vez, os Estados Unidos sentem como é ser atacado por uma força estrangeira em seu próprio solo. Mas, além da história que já conhecemos, outra coisa acontece, algo assustador. Los Angeles, Califórnia, 1942. Nas primeiras horas da manhã, um blackout repentino acorda a cidade. As sirenes de ataque aéreo disparam. Cidadãos levantam de suas camas. Eles saem às ruas para ver algo no céu de Los Angeles. É o início de uma invasão por uma nave que não parece humana. A 37ª Artilharia da Brigada Costeira disparam mais de 1.400 projéteis antiaéreo contra o objeto voador não identificado sob os holofotes militares. Mas o objeto não cai. Então, de repente, em meio ao tiroteio, a nave simplesmente se dirige ao Oceano Pacífico e desaparece. Los Angeles foi invadida por uma nave extraterrestre naquela noite? E por que não conseguiram destruí-la? Esta fotografia do Los Angeles Times da manhã seguinte pode fornecer provas de que o OVNI que invadiu a cidade em 25 de fevereiro de 1942 não era do planeta Terra. Mas a teoria de uma invasão extraterrestre não é aceita pelo governo americano, pelo menos publicamente. Apesar de vários especialistas afirmarem que nenhum balão suportaria um ataque como aquele, o exército americano mantém sua versão até hoje. Pedidos de uma explicação lógica são respondidos com o silêncio do governo. A Batalha de Los Angeles foi apenas o início do que para alguns é um conflito que já dura décadas entre extraterrestres e os Estados Unidos. E o evento seguinte na história dos OVNIs do país escancara de vez o encontro entre militares e alienígenas mais famosos de todos os tempos. A Batalha de Los Angeles em 1942 provou para boa parte do mundo que o contato com extraterrestres não só era possível, como já tinha acontecido. O incidente foi apenas o início de uma suposta conspiração para esconder o conflito entre os Estados Unidos e os invasores do espaço. Mas nada havia preparado o país para o encontro mais público entre militares e alienígenas de todos os tempos. O Roosevelt, no Novo México. Uma pequena cidade num deserto, lar de homens e mulheres da base militar de Roosevelt. No início de julho de 1947, soldados da base são enviados para investigar destroços misteriosos avistados no deserto hostil. Supostamente, o local é isolado rapidamente, mas não antes que soldados, bombeiros e moradores locais vejam o que parece ser uma espaçonave extraterrestre e seus ocupantes mortos. Mas as histórias são verdadeiras? Rapidamente foi emitido um relatório militar oficial negando os boatos de um OVNI e afirmando que o objeto era apenas um balão meteorológico. Mas confissões de homens que afirmam ter estado lá contam uma história diferente. Algumas testemunhas civis também se apresentaram como histórias de uma conspiração do governo. Este documento de 1950 dos arquivos do FBI pode provar não só que encontraram discos voadores no Novo México, como que haviam 3 pequenos corpos dentro da nave, usando roupas metálicas. O exército sabia que o disco voador supostamente encontrado vinha de outro mundo? Nesse caso, o que fez com a nave recuperada? Nas décadas seguintes, a tecnologia militar começa a avançar. Foguetes mais rápidos, máquinas mais sofisticadas. Em menos de uma década, os Estados Unidos levam o homem ao espaço. Apenas 20 anos depois de Roosevelt, um homem caminha sobre a Lua. Muitos veem esses avanços como evidência de um contato americano com a tecnologia extraterrestre. Nos anos seguintes a Roosevelt, os relatos de OVNIs aumentam em 10 vezes. Mas a evidência mais assustadora indica o impensável. Uma força extraterrestre hostil que sofreu um acidente e está combatendo o exército americano bem aqui, no planeta Terra.